Como parar de procrastinar? Olá, aqui é o Hermelino Espíndola e esse é o canal Falando de Loja. Você sabia que a procrastinação tem uma explicação até fisiológica, científica? Não é? O que nos leva geralmente a um estado de procrastinação, depois eu faço, depois eu treino, depois eu começo, ou seja, né, a gente vai empurrando com a barriga, deixando para depois e acaba não fazendo aquilo que a gente precisa fazer. Mas existe uma explicação lógica para isso. O nosso cérebro, ele é o órgão que mais gasta energia. Então, quando você precisa botar ele para trabalhar com novos desafios, novos aprendizados, né, ele vai tentar te jogar numa certa zona de conforto justamente para economizar energia. Né? Ok, mas quando que se gasta mais energia e quando que se economiza energia? Ou seja, quando que a gente consegue ficar na zona de conforto? Existe uma maneira de você ir para a zona de conforto melhor, com crescimento, ou seja, você dribla a procrastinação, essa vontade de não ir atrás, de deixar para depois, essa coisa que a gente acaba enrolando, né? Mas vamos lá, vamos entender como é que funciona as competências, o processo de competências na nossa mente. Em primeiro lugar, é importante a gente entender que a maioria das nossas incompetências, a gente nem tem consciência delas. São incompetências inconscientes. Quer ver um exemplo? Se você abrir o seu aparelho celular, por exemplo, seu telefone, e você olhar, você não tem a menor ideia como é que aquilo funciona. Não é? Você olha aquilo, aquelas plaquinhas, aqueles componentes ali dentro, você sabe que aquilo é que faz funcionar, mas você não tem a menor ideia como é que, se der para você montar aquilo, geralmente, a não ser que você seja um técnico, geralmente você vai olhar para aquilo e não tem a menor ideia, como a maioria das pessoas não tem. Mesmo um carro, né? A gente testa o carro, levanta a tampa do motor, olha ali, a maioria não tem a menor ideia, só sabe dirigir. Né? Ou seja, tem uma enorme incompetência, mas também não pensa nisso. Ela é uma incompetência inconsciente. Eu não sei, mas isso também nunca me importou se eu sei ou não sei, isso não me importa. O que importa é eu saber usar o equipamento, o aparelho, o carro e etc. Concorda comigo? Então, a gente chama isso de incompetência inconsciente. Eu sou incompetente com relação àquilo, mas isso não me incomoda. Até porque eu nem tenho consciência disso, eu não penso nisso. Né? Um outro estágio, vamos admitir, por exemplo, eu também não sei cozinhar. Né? Um exemplo. Eu não sei cozinhar. Mas isso também nunca me incomodou, porque eu sempre, né, quando eu morava na casa dos meus pais, que eu chegava eu tinha comida lá disponível, ou eu como no restaurante, quando eu vou lá comer, quando eu estou com fome, eu passo lá, como, e ok, beleza. Ou quando eu estou com fome, eu pego aqui, ligo meu telefone, ligo num restaurante, peço comida, venho aqui. Ou seja, o fato de eu não saber cozinhar também nunca me incomodou, por exemplo. Mas agora com a pandemia, eu ficando mais em casa, eu me toquei que eu preciso aprender a cozinhar. Então, eu tinha uma incompetência que não me incomodava, ela estava no campo da inconsciência. Mas agora, eu preciso aprender, então eu começo a ter consciência da minha incompetência. Puxa vida, eu preciso aprender a cozinhar. Então, a consciência dessa incompetência me incomoda, me causa um enorme desconforto. E aí, eu vou aprender, então, me proponho a aprender, eu entro na internet, pego algumas receitas, vejo vídeos, enfim, vou procurar me capacitar para me desenvolver nessa habilidade, nessa competência. Não é? Ok, e aí eu faço curso, acompanho receitas, etc. e tal, e aprendo. Não é? E quando eu vou cozinhar, eu preciso estar atento em tudo que eu faço. Então, eu passo então a ter uma competência, porque eu me preparei, eu fiz um curso, né? Eu me capacitei, mas eu ainda preciso pensar em tudo que eu estou fazendo, preciso conferir, porque é uma competência que está no campo consciente. Tudo que eu for fazer, eu tenho que pensar, ainda não está introjetado em mim. E por último, para completar, eu vou fazendo isso, eu vou desenvolvendo, eu vou treinando, eu vou me capacitando, né? E isso vai introjetar, isso vai fazer parte de mim e passa a ser natural. Eu não preciso mais pensar para fazer. Eu já sei fazer aquilo com tanta habilidade, meu cérebro já assimilou todos esses processos, esses procedimentos de maneira tão natural, né, que fica como caminhar, como dirigir. Quem já dirige sabe disso. Esse é um bom exemplo.
Mas quando você vai aprender a dirigir, nossa, você tem que pensar em tudo, no espelho, cuidar os outros, trocar a marcha, cuidar da direção do carro, enfim. Não é? Você tem que pensar em tudo, vai virar se dá seta ou não. Você está ali consciente de tudo que você vai fazer. Com o desenvolvimento da habilidade, essa competência fazendo parte de você, isso passa a ser inconsciente. Então, em resumo, nós temos 4 estágios. A minha incompetência inconsciente, eu não sei, mas também isso nem passa pela minha cabeça. A minha incompetência consciente, eu não sei e isso me incomoda, eu preciso saber, então me causa um enorme desconforto, uma aflição, porque eu não sei, eu não tenho a competência, mas eu sei que eu preciso dela. Não é? Então, isso me causa desconforto. Eu me capacito, faço um curso, eu treino, eu me preparo, e aí eu desenvolvo a competência. Mas ela ainda não faz parte de mim. Ela está no consciente. Tudo que eu vou fazer, eu tenho que pensar. Isso me causa um enorme desconforto, é pesaroso, é pesado, não é? Eu gasto muita energia, e é por isso que meu cérebro me boicota nesses 2 estágios. Nos 2 estágios inconscientes, porque depois que eu desenvolvi e treinei bastante, isso incorpora em mim e eu não preciso mais pensar. Então, meu cérebro economiza energia. Eu caio numa zona de conforto mais tranquilo porque minha habilidade já está desenvolvida. Né? Então, quando é mais tranquilo para mim? Quando eu não sei, mas também não estou nem aí, nem sei se precisava saber ou não, né? Então isso nem cogita, então eu não sofro por isso, porque isso nem é cogitado. Ou quando eu já sei tanto, desenvolvi habilidade, que isso já faz parte de mim, então eu não sofro, eu sinto prazer, eu gosto daquilo, porque eu tiro o máximo proveito, por já ter desenvolvido a habilidade e isso fazer parte de mim. Eu tenho que estar procurando me antenar, descobrir novas oportunidades e tal, porque isso é que vai promover a minha atualização e o meu crescimento. Mas o meu nível de sofrimento, de queima de energia, é muito menor. Se você quer vencer a procrastinação, você tem que ter consciência que nos 2 extremos é que você vai ter a economia de energia, o seu cérebro vai te boicotar menos. Não é? São nos 2 estágios inconscientes. O primeiro, uma incompetência inconsciente. Essa é horrível, se essa competência é fundamental para você na sua atividade profissional, não é verdade? E a outra é a competência inconsciente, quando aquilo já introjetou em você e já fez parte. Então, se você souber, tiver consciência, que saindo daqui para chegar aqui, não é? Passando por essas etapas, que é um pequeno período de, vamos chamar de dor, de sofrimento, de determinação que você vai precisar, é um pequeno espaço de tempo para que você entre aqui e aí você decola. Por quê? Porque passou a ser inconsciente novamente. O seu cérebro não vai precisar de grande queima de energia, de novos aprendizados, porque isso já faz parte de você. Percebeu? Então pode ter certeza, se você entender como é que funciona esse mecanismo cerebral e que as coisas se processam dessa maneira, você vai entender e perceber que você pode muito mais e muito rapidamente passar para um estágio também confortável, só que com a competência incorporada. E isso transforma a gente, todos os resultados que a gente consegue por estar com a competência desenvolvida. É complicado, eu sei que é meio confuso, mas presta atenção, entenda bem o que eu falei aqui, que isso faz uma enorme diferença na vida da gente. Então é isso, entre na minha página, falandodeloja.com.br e veja o que tem lá gratuito para você, além da minha plataforma de cursos. Beleza? Então é isso. Te vejo lá. Um grande abraço.